Bom dia, meu povo. Então hoje vamos estar vendo aí uma aulinha do itinerário do primeiro ano 30, tá? Eu sei que o conteúdo que eu dei foi média eu dei pra vocês, eu tô meio surdo hoje, vou ter que aprender a falar surdo. Eu quero primeiro fazer uma revisão do que seja média aritmética, tá? Nós vamos estudar 3 tipos de medidas de tendência central: média aritmética, moda e mediana. Então isso aqui eu dei no dia 29 de abril, então vocês já devem ter esquecido um pouco, mas o que seria a média aritmética, chamada de MA? Vamos pegar este exemplo aqui, aonde eu tenho um grupo de pessoas com 22, 20, 21, 24 e 20 anos. E com ele, mais ou menos, eu posso fazer os 3 exemplos junto, tá? Então, o que seria a minha média aritmética? A média aritmética, chamada de MA, vai ser sempre você somar o A1 mais o A2 mais até o AN e dividir isso por N. O que significa cada um desses termos da fórmula? Esta é a fórmula da média aritmética. Na verdade, significa que você vai ter que somar todos os números que você tem e dividir pelo total de números. Então veja, nós vamos organizar aqui, eu vou copiar do jeito que está ali no trabalho, na atividade. 22, 20, 21, 24 e 20. Esses são os dados do problema que você recebeu. Beleza. Agora, para a gente poder calcular as medidas de tendência central, nós temos que organizar isso aqui em ordem crescente. Ou decrescente, mas é melhor sempre fazer na ordem crescente. Então, nós vamos botar aqui. Esse 20 eu vou escrever aqui, porque é menor idade. Aparece o 20 mais uma vez, segunda vez aqui. Depois aparece o 21. Depois aparece o 22. E por fim aparece o 24. Então, o que é a média aritmética destas idades aqui? A média aritmética destas idades aqui é você fazer MA igual somar o 20 mais o 20 mais o 21 mais o 22 mais o 24. Desculpa. Contando quantos termos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, por isso, eu vou dividir isso aqui por 5. Agora, o que vai acontecer aqui? Somando todos esses números, nós vamos ter como média aritmética igual. A soma deles deu 107. Eu vou me dar o trabalho aqui de abrir a calculadora. Me dar o trabalho. Como se isso fosse né? Mas eu vou fazer a soma aqui usando a calculadora para vocês verem como é que é. Ó, 20 mais 20 mais 21 mais 22 mais 24. 107. Vem aqui e escrevo 107. O 5 está embaixo. Agora eu vou fazer o 107 dividido pelo 5. Então, a média aritmética da idade desses alunos é 21,4 anos. Certo? O que mais eu poderia pensar olhando para esse hall, isso que a gente chama de hall dos dados aqui, para esta amostra, para esses dados aí, tá? Nós podemos calcular aqui a moda, que de certa forma é o mais fácil de fazer, é o que mais aparece
Vou chamar de MO, né? Essa moda. Qual que foi o MO aqui? Dessa moda. Percebam que o 20 eu tive que escrever 2 vezes ele. Então, por isso, a moda daqui é o número 20. Quer dizer, que existe a maior quantidade de alunos com a mesma idade é de 20 anos. Digamos que repetisse outro número aqui, tivesse 20, 20, 21, 21, a moda seria 20, 20, 20, a moda seria o 20 e 21, e chamaria isso de bimodal. E digamos que não tivesse um 20, não repetisse nenhuma idade, a gente vai chamar de amodal. Tá na próxima aula que eu vou mostrar daqui a pouquinho ali. Eu ainda posso calcular desses elementos aqui de cima, encontrar um cara chamado mediana, que eu vou chamar de ME. E mediana, como o próprio nome já fala, é médio, mediano, é o elemento do meio. Então vamos olhar aqui, ó. Eu tenho 5 termos. Vocês conseguem perceber que o 21 aqui é o elemento do meio? Esse 21 que está aqui, ó, é o cara do meio. Portanto, a mediana é o próprio 21. Lembrando sempre de escrever anos. Tá? Então, basicamente, é isso que eu quis trabalhar com vocês nas aulas do dia 29 e nas aulas do dia 10 de junho. Dia 10 de junho eu dei uma ênfase na mediana e na moda. Sem fazer muito enrolação nesta aula, percebemos que em uma classe foram anotadas as faltas durante um período de 15 dias. Tá? Então, em um certo dia teve 3 faltas, teve 5 faltas, teve 2 faltas, teve 0, 0, então, né, tá aqui todos os dias anotados. O que eu fiz aqui, ó? Eu organizei isso aqui em uma ordem crescente. E daí eu olhei, bom, se eu tenho, quando for número ímpar aqui, basta eu pegar o elemento do meio, que é o 3. Portanto, a mediana aqui vai ser 3. Então, a mediana desse intervalo de notas aqui é o número 3. Vamos pegar essas idades desses alunos aqui, ó. Você tem 12, 16, 14, 12, né? Vamos escrever isso aqui em ordem crescente, sempre botando em ordem crescente, do menor número até o maior. Então é 12, 12, 13, 14, 16, 16, 16, 17. E aí nós vamos tentar achar o elemento do meio. Perceba que quantos números nós temos aqui? 3, 6, 8. Como é um número par de números, o elemento no meio vai ser esse aqui. 14 e o 16. Tá? Bom, tem um probleminha, né? Você quer um elemento mediano, não 2. Então é preciso que a gente faça 14 mais 16, faça a média aritmética desses dois números. Como são dois números, eu vou dividir por 2. 14 mais 16 dá 30, e 30 dividido por 2 dá 15. Caneta muito boa. 15. Então, simbolicamente, por que a gente diz simbolicamente aqui? Porque nenhum dos alunos aqui tem 15 anos, então simbolicamente a mediana seria 15. Né? Então, não ficou bem claro isso, né? Aqui tem um erro de circulação, um erro de digitação, que é oitavo. O termo médio é o oitavo. Então, a moda. Aqui, a moda então medir da tendência central, o valor mais frequente, ou seja, o valor que mais aparece. Se nós pegarmos aqui, nesse grupo de pessoas, a moda é 2. Só que assim, ó, tu dizer que a moda é 2 nesse grupo de pessoas, se tu tem uma pessoa de 50 anos aqui,
É muito complicado você caracterizar essa pesquisa usando o 2. Se eu disser assim, tem um grupo de pessoas que cuja moda é 2, então eu dizer assim, a maioridade desse grupo aí deve ser 3 ou 4. E não, você tem uma pessoa de 50 anos. Então aqui você consegue usar uma média aritmética, né? Você tem que ter mais, porque aqui existe um desvio, né? Essa idade está muito fora desse grupo. Então aqui tu tem, pode ser valores de netos e um avô. Como é que tu vai, né? Como é que tu vai caracterizar esse exemplo de amostra aqui, né? Aqui eu fiz mais algumas coisas e aqui eu dei uns exercícios para vocês. Bom, dos exercícios, vou fazer alguns comentários. A média e a mediana, então a média é só somar e dividir pelo número de números aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então eu vou dividir por 7. E a mediana vai ser o elemento do meio. Mas veja, eu não posso dizer que esse aqui é o elemento do meio. Eu tenho que botar isso aqui em ordem crescente. Então, só para dar uma organizada, eu vou só mostrar para vocês como é que ficaria isso aqui em ordem crescente. Eu vou, como a minha página aqui não vai aparecer os exercícios, pense assim, ó. Primeiro nós vamos escrever o 1 duas vezes. Depois nós vamos escrever o 2 duas vezes, tá? Depois nós vamos escrever o 3 duas vezes. E por fim nós vamos escrever o 4. Tá? E aí eu peço no exercício para vocês calcularem aí a mediana e a média aritmética. A média aritmética é só você fazer então aqui. Você pode escrever MA sim também, se achar mais bonitinho, tá? 1 mais 1 mais 2 mais 2 mais 3 mais 3 mais 4. Isso tudo dividido por 7 números. Média aritmética vai ser o que então? 1 mais 1 dá 2, 2 mais 2 dá 4, mais 2, 6, 10, 16. Tá? Vou conferir aqui na calculadora, porque senão já vai dar quebrado, mas não tem problema. Estatística é assim mesmo. Faltou o 4. E dividido por 7, 2,28. Então, essa é a conta que o Fantástico lá da Globo faz para calcular a média de gols por partida. Ele soma os gols de todas as partidas do Campeonato Brasileiro e divide pelo número de partidas. E aí você tem, por exemplo, nesse campeonato aqui, ó, a média foi de 2,28 gols por partida. Quer dizer que provavelmente, se você pegar uma das partidas, o número de gols vai ser perto disso. Tá? Note que vocês têm dois números aqui que são menores, bem menor. Aqui um ponto menor, né? Aqui 2 pontos maior, um ponto um pouco maior. Mas mais ou menos é isso. E aqui pediu também para vocês fazerem a mediana. Bom, mediana, vocês devem lembrar que mediana é o elemento do meio. Então como é que vocês fazem? Vocês têm 7 gols, então 3, se vocês pegarem aqui, ó, vocês têm 3 aqui, 3 aqui. Sobrou quem aqui no meio? O 2. O 2 está bem ali no meio. Então a mediana é o 2. E se eu pedisse a moda aqui? A moda não pode caracterizar essa, quer dizer, pode, tá? Você pode usar para caracterizar. Mas a moda aqui, ó, veja que repetiu 3 vezes o mesmo número. Então a moda vai ser o 1, o 2 e o 3. E, aqui vocês podem usar o E. Nota que aqui em cima eu não usei E, tá? Aqui embaixo eu uso. Moda é 1, 2 e 3. E, isso aqui seria trimodal. 3 modas. Então, essa moda aqui não está caracterizando muito bem
a nossa pesquisa aqui, nossos dados. O que caracterizou bem aqui foi a mediana e a média. Ó, veja que a mediana e a média deram números bem parecidos, tá? Normalmente vai ser assim. Ok? Deixa eu só fazer mais um aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Eu tenho que fazer esses dois aqui, tenho que mostrar. Vou pedir para determinar as 3 medidas de tendência central a partir dessa tabela. Notem, nós temos 10 pessoas aqui. Então, primeira coisa, como é que eu escrevo isso aqui? Eu tenho uma tabela com uma frequência absoluta, que eu já trabalhei com vocês. Mas eu vou tentar fazer aqui de maneira que vocês entendam. Então, nós temos 3 pessoas com 13 anos. Então significa que eu vou fazer 13, 13, 13. Vocês entenderam? Como apareceu um 13 aqui com 13, eu tenho que escrever 13 3 vezes. Como apareceu 2 vezes aqui 14, são 2 pessoas com 14 anos. Então eu tenho que escrever assim, ó. Agora eu tenho que escrever o 15 4 vezes, porque são 4 pessoas que têm 15 anos. Tem gente que só somou aí e dividiu, já não vai dar certo, tá? E com 16 tem uma só. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a média aritmética vai ser a soma disso aqui, tá? Eu vou usar esse símbolo aqui, dividido por 10. Isso aqui representa que, isso aqui eu estou dizendo que vai ser a soma desses números ali, ó. É só um símbolo para dizer que é soma. Então nós vamos fazer aqui os cálculos. 13 mais 13 mais 13 mais 14, mais 14 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 16. 143. Então quer dizer que a média de idade desta turma são 14,3 anos. E tá muito bem. Dá pra entender que dá 14,3, porque seria um elemento aqui que estaria perto de todos esses, né? A moda. Olha aqui, quem apareceu mais? O 15. Veja, o 13 e o 14 também repetiram, mas eu só preciso dizer quem repetiu mais. E nesse caso é o 15, então a moda é só 15 anos. Veja que ficou perto também da média. E a mediana é o elemento do meio. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, aqui é 10, né? É número par. Então veja, ó, se eu pegar aqui, ó, 5 elementos aqui e pegar 5 elementos aqui, eu não tenho ninguém aqui no meio. Ó, aqui assim, ó, eu tenho só uma vírgula, não tenho ninguém. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Veja, aqui no meio não tem ninguém. Por isso eu preciso fazer a média do 14 e do 15. Então nós vamos fazer assim. 14 mais 15 dividido por 2. Isso aqui dá 29 dividido por 2. Eu vou usar a calculadora, dá 14,5, tá? 14,5 dá a resposta. Então a mediana vai ser 14,5 anos. Simbolicamente, né? Porque não tem ninguém aí com 14 anos e meio. Então, também não tem ninguém com 14,3 anos, né? Então, mas é que a mediana é o elemento central e não tem ninguém aqui. A média tu pode ter quebrado, a mediana é meio difícil você analisar ela, tá? Mas assim, eu quero que vocês aprendam a fazer esse tipo de situação. Para fazer essa questão número 5, vocês devem olhar aqui o gráfico e perceber o seguinte, ó, aqui eu tenho o número de alunos e aqui eu tenho o número de acertos. Então, eu tive 0 aluno, eu tive um aluno que acertou 0. Tá? Então, eu tenho que olhar bem certinho no gráfico e ver. Então, 1 acertou 0. Depois eu vou olhar que 2 alunos acertaram 2 questões. Aqui, ó, 2 alunos acertaram uma questão.
tá? Aí eu sei também aqui, ó, que 8 alunos acertaram 2 questões. 8 alunos, 2 questões. Sei também que 13 alunos acertaram 3 questões. 13 alunos acertaram 3 questões. Depois a gente também sabe que 11 alunos acertaram 4. E por fim a gente sabe que 4 alunos... Aqui, não, isso aqui está no 5. 5 alunos acertaram 5. Então, como é que ficaria a minha organização do hall desses dados aqui? Ficaria assim, o 0, aí depois nós vamos ter o 1 2 vezes, depois nós vamos ter o 2 8 vezes, 4, 5, 6, 7, 8, o 3 13 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O 4, 11 vezes, então tem que fazer isso aqui, tá? E aí, para somar a quantidade de alunos, vocês podem fazer, eu vou pegar a calculadora aqui, só para vocês verem como é que fica. 1 mais 2 mais 8 mais 13 mais 11 mais... Opa! 1 mais 8 mais 2 mais 8 mais 13 mais 11 mais 5. 40 alunos. Então essa já seria a resposta de um dos exercícios. 40 alunos. Qual que seria a soma das notas aqui? Então a soma das notas seria 0 mais 2 alunos acertaram 1, dá 2. Mais 8 alunos acertaram 2 questões, então 16. Mais, aí vai fazendo isso e divide pelo 40. Isso vai ser tua método aritmético. E os demais eu vou deixar vocês darem uma pensada. Mais tarde eu faço um gabarito, a gente conversa, eu explico. Isso também eu vou retomar lá na aula, tá? É muito importante saber esse tipo de exercício, porque isso aqui cai muito em Enem e é uma das ferramentas da matemática para resolver um monte de situações. Inclusive em época de pandemia se usa gráficos desse tipo e esses 3 tipos de medidas de tendência central para fazer algumas análises dos casos da pandemia, tá? Um abração, espero que tenha ficado bom o vídeo. Tem que curtir e comentar o vídeo, tá? Não quero que compartilhe, não é isso. Minha intenção não é ficar famoso, tá? Mas assim, para mim saber quem tá fazendo as coisas, quem tá participando, porque assim, vídeo a gente faz para as turmas que assistem, né? Se a turma não está assistindo, não tem por que eu perder aqui a meia hora da minha vida fazendo um vídeo. Deu 37 minutos de vídeo aqui, então é importante a participação de vocês. Assistir, comentar, deixar dúvida, deixar falar se gostou, se não gostou, o que não gostou, o que podia ser melhor. Esses tipos de coisas, tá, pessoal? Um abraço, tenham um excelente dia ou uma excelente noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo.